Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre do canal Engenhando Tecnoideias e no vídeo de hoje eu queria contar para vocês como foi que surgiu essa vontade de cursar engenharia e mais precisamente engenharia de computação, tá? Então vamos lá! Bom pessoal, tudo começou lá na minha infância, quando eu tinha aproximadamente uns 6 para 10 anos, né? Nessa fase eu lembro que eu morava lá no interior, né? Eu morava lá em Paraipaba, que é um interiorzinho aqui do Ceará, né? Região metropolitana de Fortaleza. E na minha infância eu brincava muito com uns motorzinhos, né? Que eles tinham no núcleo deles uns ímãs que giravam, né? E aí fazia com que um pino central, tipo de metal, ele ficasse girando, né? E eu lembro muito nitidamente isso, né? Esses motorzinhos eu lembro que eu desmontava de calculadoras, que eram calculadoras bem grandes que os meus pais tinham na época, porque eles são comerciantes, desde que eu me entendo por gente, eles são comerciantes, então eles tinham essas calculadoras e quando elas pifavam, né, quando elas paravam de funcionar, eu ia lá e abria as calculadoras, né, e elas, por terem aquele rolinho que saía os dígitos, né, elas tinham um sistemazinho interno que fazia com que para poder rolar e sair o papel, tinha um motorzinho que fazia com que girasse, né? E aí tinham algumas engrenagenzinhas dentro e isso tudo me fascinava, eu ficava encantado. Então eu sempre amava quando as calculadoras quebravam lá em casa, ou então os carrinhos elétricos quebravam, né? Aqueles de brinquedo mesmo. E aí eu desmontava tudo e isso pra mim era a minha melhor diversão. E eu lembro que eu fazia tipo não especificamente, né? Mas dava pra chamar de circuitos elétricos, né? Eu pegava, nesses motores eles tinham duas entradas, né, de energia, né, que eu lembro que eu ligava uns fios fininhos, né, em um lado e depois do outro lado eu ligava um outro fiozinho e nas pontas do fio eu colocava uma pilha, se eu não me engano é aquela pilha rádio controle mesmo, de relógio inclusive, e aí quando eu pressionava os dois terminaizinhos aqui dos fios nas pilhas, né, o motorzinho começava a girar e isso era fantástico. E aí a partir disso eu inventava um monte de coisa para os motorzinhos, eu criava tipo catavento, né? Desenhava e cortava em papel mesmo e colava lá na ponta do motorzinho para ele ficar girando. Enfim, fazia N coisas com esses motorzinhos e era tudo assim mágico para mim, sabe? Hoje, até então eu não tinha noção de que isso era o que me motivava, esse tipo de coisa me motivava para ter esse perfil de engenharia, mas no primeiro semestre, né, que foi o último semestre que eu fiz agora, que eu tô indo pro segundo, lá na sala, a gente, quando estava se conhecendo, eu e os meus colegas de sala, a gente começou a contar, né, os professores também tinham essa curiosidade de saber por que a gente escolheu o curso de engenharia da computação e de engenharia de um modo geral. E a gente tem muita semelhança, né? Tipo, eu e os meninos, assim como as meninas, a gente tem muita semelhança nessa parte da infância, porque a gente gostava das mesmas coisas, né? De desmontar eletrônicos e até fechar e montar de novo, a fazer limpezas, esse tipo de coisa sempre foi muito presente na minha infância e também na infância dos meus colegas lá do curso. E isso tudo é muito bacana. Eu não tinha reparado, eu achava que só eu fazia isso, né? E é muito, muito bacana essa experiência. E aí, logo na adolescência, os meus pais, né, compraram o meu primeiro computador depois de muita insistência, porque era uma fase que os computadores estavam chegando nas casas, né, nas residências das pessoas lá no interior, lá em Paraipaba. E eu lembro que era no ano de 2010, 2009 na verdade, 2009 para 2010, acho que era isso, em torno ali de 2009, 2008, no máximo até 2010, que era essa fase que as pessoas estavam começando a ter internet 3G em casa, que era
Na verdade não era, eu acho, na verdade já era a internet 3G, que era com aqueles modemzinhos que pluga lá no USB e funcionava, né, a internet. E logo quando eu tive o primeiro computador, por conta da inexperiência, vários problemas surgiam, né? Eu lembro que o meu primeiro computador, ele tinha um sistema Linux, eu nem lembro qual que era esse sistema, era um computador da série Toshiba, e logo a gente deu problema no computador, porque a gente ligou ele errado, ou desligou errado, e aí queimou o estabilizador. Não, tinha um negócio que conectava antes do estabilizador, que eu não lembro qual que é o nome agora. Enfim, queimou esse negócio e aí o computador não ligava mais, e aí a gente precisou comprar esse novo equipamento, e tudo isso foi me aproximando dessa área de tecnologia, porque eram coisas do meu interesse, entende? E assim como o computador, como eu queria, porque queria o Windows, que na época era o Windows XP, né? E eu tinha o Linux, e aí meu pai, enfim, implorando, perturbando, fiz os meus pais chamarem um rapaz para fazer a formatação, né? E aí ele foi lá e fez a formatação, colocou no Windows XP, e tudo isso foi me trazendo familiaridade, né? E aí eu também tenho uma coisa muito em comum que vale muito lembrar, que eu jogava muito videogame antes dessa fase, que eu acho que é padrão para todo mundo dessa época. Jogava videogame mesmo, tipo, ir em lan house e passar o dia inteiro lá. Ou lan house de computadores, ou então locadores de videogame, assim, era assim que chamava aqui e lá, aqui em Fortaleza e lá no interior, né? E passava o dia inteiro, até que eu e o meu irmão, a gente teve uma própria locadora de videogame, até PlayStation 2, né, na verdade. Aí depois a gente parou, depois que chegou a lançar o 3 e daí por diante a gente já não teve mais, a gente já tava no nível de maturidade um pouquinho acima, e aí a gente parou de jogar, né. Mas aí depois dos videogames foi que veio essa história dos computadores, e eu lembro que tinha muito problema, porque logo que eu abusei do Windows XP, que eu não gostava mais, eu sou assim, tipo, chegou uma fase eu não gosto mais. E aí foi lançado o Windows Vista e depois o Windows 7, e eu queria, porque queria ter o Windows Vista no meu computador. E eu lembro que eu lia muito tutorial para entender como era, se eu podia ou não ter se eu podia ou não ter o Windows Vista no meu computador, e aí eu começava a pesquisar os componentes que que o meu computador tinha, e que eram os pré-requisitos, né, os requisitos necessários para rodar o Windows Vista e daí por diante. E logo em seguida foi lançado o Windows 7, eu não consegui instalar o Windows Vista, e aí em seguida na verdade eu consegui sim, eu lembro que uma vez eu consegui instalar, e aí eu fiquei até voltar para o Windows XP. Aí eu voltei para o Windows XP porque não gostei do Vista. E aí em seguida lançou o Windows 7 e eu descobri que era mais fácil instalar o Windows 7, né? E aí eu fiz essa atualização e aí pronto, fiquei no Windows 7, que era maravilhoso, incrível. E logo em seguida eu comecei a estudar em uma escola profissionalizante, né? O curso de turismo. Eu cheguei a entrar na turma de informática, mas eu não fiquei por conta dos meus amigos, eu preferi ir para o curso de turismo, porque lá tinha os meus amigos, né, desde a infância. E aí fui para o curso de turismo, e lá eu tive o primeiro notebook que eu ganhei, se eu não me engano, não, eu comprei o primeiro notebook. O segundo notebook eu ganhei do SPAES, uma prova que tem aqui no Ceará, que avalia os alunos, e quem fica ali acima da média em determinado número de porcentagem ganha um notebook ou um computador. Na minha época era um notebook. E daí por diante, enfim, eu sempre que tinha algum problema ou alguma atualização, eu estava lá, né, tentando solucionar. E eu sempre gostei muito de ser testador beta, né? Por exemplo, testar os betas do Windows 10, testar os sistemas betas do iPhone, que é o iOS, enfim, testar aplicativos beta, igual a gente tem hoje o WhatsApp, Facebook, um monte de aplicativo de versão beta para você testar. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, e isso tudo me chamava muita atenção, e aí com facilidade e com curiosidade, na verdade, eu ia lendo os conteúdos, né, e cada vez mais aprendendo esses conteúdos e me familiarizando com essa área de informática. Então,
quando eu cheguei ali em 2012, quando eu estava já me formando no ensino médio, né, e me formando como guia de turismo, é, eu vi que que eu realmente queria era isso, né? Era me formar como engenheiro de tecnologia, engenheiro de computação, na verdade. Me desculpem o barulho, por favor. Só que não era fácil, porque as notas de engenharia são muito altas. Na verdade, em 2012 eu acho que nem existia engenharia de computação ainda. E por isso eu não, né, eu nem tentei, eu nem busquei esse curso. E daí eu acabei que não entrei em nenhuma universidade em 2012, né, quando eu me formei. Em 2013 também não entrei, aí eu comecei a trabalhar porque eu queria ter uma liberdade financeira e sair da casa dos meus pais, né? E aí eu trabalhei bastante, eu acho que eu tenho 6 anos de carteira assinada, né, de trabalho mesmo. E aí trabalhei em várias empresas de telecomunicação, né? Tudo isso voltado para a área de tecnologia, para a área de internet, né? Que é o que eu gosto bastante. E eu logo fiz algumas amizades que começaram a me incentivar a voltar a estudar, né? E aí eu consegui fazer o Enem e consegui uma boa nota. E aí comecei a estudar, né? Essas amizades me empurraram ali, me impulsionaram, né? Na verdade, a palavra certa é me motivaram a voltar a estudar. E aí eu comecei a estudar ciências contábeis, né? Estudei 3, 4 semestres, né? Mais especificamente foram 4 semestres. Em paralelo às ciências contábeis, eu tive a vontade e o tempo livre de conseguir fazer uma segunda graduação, né? Que aí era a faculdade de engenharia elétrica que eu queria, mas não fechou turma e aí eu comecei a fazer engenharia mecânica. Enfim, só para situar vocês, né? E aí eu cursei aproximadamente 2 meses, 3 meses quase desse curso de engenharia mecânica, na verdade. E foi quando eu entendi, né? Não vou conseguir fazer as duas. E aí, como eu não pagava nada o curso de ciências contábeis, então eu preferi continuar só em ciências contábeis. E aí eu tranquei a faculdade de engenharia mecânica, né? E aí tudo bem. E aí veio o ano seguinte. No ano seguinte, eu resolvi fazer o Enem novamente, né? Junto com outra amiga e um amigo, e o Felipe, no caso, né? E essa minha outra amiga é a Vivi, inclusive. Vivi, beijo, te amo. Você é a divisor de águas da minha vida. Se eu não tivesse te conhecido, eu não seria ninguém, muito menos eu não estaria realizando o meu sonho. E aí eu e a Vivi nos incentivamos e nos motivamos, e o Felipe também, a fazer o Enem. E aí fizemos o Enem e aí eu consegui uma nota, na verdade, igual à nota do ano anterior, né? E aí com essa nota eu comecei a procurar e pensar estratégias para conseguir entrar num curso que eu gostasse ou que fosse o curso do meu sonho, né? E aí também pensando, enfim, de forma estratégica, bem mesmo financeiramente e tudo. E aí o que aconteceu? Com essa nota do Enem, eu lembro que eu consegui entrar em medicina veterinária através do FIES apenas, né? E era estrategicamente, em um outro vídeo eu conto melhor pra vocês, né, como que eu consegui, por que eu tentei fazer medicina veterinária. E aí eu cursei 2 meses, na verdade 1 mês de medicina veterinária, foi quando eu teve um monte de problema com o FIES, atrasou e tal. E aí, antes de fechar o FIES com medicina veterinária, eu consegui ganhar uma bolsa de 100% pelo ProUni na faculdade Uninter para o curso de engenharia de computação. Me desculpe o barulho, por favor. Enfim, consegui essa bolsa integral no curso que eu queria, mas era a faculdade à distância, mas tudo bem, até aí tudo ok. A faculdade Uninter é uma faculdade, assim, incrível, de parabéns, apesar de ser à distância, na verdade, mesmo sendo à distância, porque isso não tira nenhuma qualidade do ensino, né? Muito pelo contrário, é uma qualidade super renomada, inclusive é a melhor EAD do Brasil, pelo menos no último ranking. Eu consegui essa bolsa, né, na Uninter, e aí cursei 3 meses, né,
engenharia da computação. E aí, quando eu mudei para a Uninter, eu tive que cancelar a bolsa de ciências contábeis e também a de medicina veterinária. E aí fiquei só na Uninter engenharia de computação, né? E aí foi quando abriu o SISU 2019.2, que foi quando eu comecei a pesquisar melhor os cursos. E aí eu comecei a ver as notas de corte, né, notas de cortes dos outros semestres, e vi que na Unilab talvez desse certo, apesar da distância, né? E aí eu comecei a estudar custos e tudo, e eu consegui passar na Unilab, e aí foi como eu consegui entrar. E isso, aí eu cancelei as outras bolsas, né? A outra bolsa do ProUni, e fiquei na Unilab, né? Cursando na Unilab, e aí é aqui onde eu tô agora, né? E estou muito realizado. Esse é o curso dos meus sonhos. Cada semestre que passa eu me sinto mais instigado. Lá quando eu fazia os outros cursos, eu sempre me perguntava por que eu não tenho tanto interesse na grade curricular do próximo semestre ou em cadeira do semestre tal. Elas são boas, eu gosto, mas eu não me sinto tão motivado, né? E aí eu não entendia, né, isso, e eu sentia isso basicamente porque não era o curso que eu queria fazer exatamente, né? Não era o meu sonho. Diferente de agora que as cadeiras do próximo semestre eu já sei todas, eu já quero cursar todas e, sabe, me sinto cada vez mais instigado. Inclusive já estou ansioso para voltar às aulas, já voltam agora na segunda-feira, dia 2, eu não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas enfim. E aí foi assim que eu vim parar aqui em engenharia da computação e estou extremamente realizado. E inclusive não vejo a hora de me formar porque eu acho que vai ser incrível a experiência. Acho que daqui a 4 anos, né, quando eu já estiver me formando, 5 anos, 4 anos e meio, eu vou assistir de novo esse vídeo e vou ver tudo isso que eu gravei, né, e todo o caminho que eu trilhei até chegar aqui. Então, o vídeo de hoje é isso, era para contar a minha história, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o joinha de sempre, porque é muito importante para o canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês estão felizes ou não no curso que vocês estão fazendo e qual é o curso que vocês querem, para que, se eu puder ajudar, eu possa dar um empurrãozinho em vocês. E se inscrevam no canal, porque é importante. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!